E agora a gente vai começar a falar de forma um pouquinho mais ampla deste eclipse. Como que você faz para direcionar, se você tem o seu mapa? Acha lá a posição dos 25 graus, o post está bem explicadinho. Vê a posição das casas e nos cards seguintes daquele post mesmo, tem lá dizendo se aconteceu na casa 1 e 7, 2 e 8, como que isso afeta em você, e daí tu direciona para entender que área da tua vida isso tudo que a gente vai falar agora vai se manifestar de forma mais assertiva. Ou seja, a astrologia neste momento ela tem um grande potencial de contribuir com que a gente tenha clareza e lucidez do processo, ou seja, a gente não vai de sangue doce. Eu sei que o eclipse pegou ali a minha casa 2 e 8, né? E eu sei o que esses lugares trabalham, tá tudo explicadinho lá no post. Ou seja, dentro desses lugares da minha vida eu vou andar sabendo que ali está tendo uma transformação, porque são isso que eclipses fazem. E eles não são rápidos, são longos, ou seja, nesta área da minha vida eu entro agora em um aprendizado de 6 meses, pelo menos, que é a duração de um eclipse. Os efeitos deles sobre a gente, certo? Mas vamos lá, porque abriu-se uma série de eclipses agora que vai acontecer em Virgem e Peixes. E o que esses dois signos fazem? É muito interessante a gente olhar a astrologia como luz e sombra. Tudo aqui nessa dimensão onde a gente está funciona mais ou menos assim. Tem dia e tem noite, tem bom e tem ruim, tem claro, tem escuro, tem feminino, tem masculino, né? Então, na astrologia, a gente trabalha com essa dualidade, com essa questão dessa dicotomia. E funciona mais ou menos assim. O que está presente em um signo está ausente no seu signo oposto. Porque quando o Sol está iluminando ali na direção de um signo, tem a Terra atrás dele e ele está fazendo sombra no signo oposto. Ou seja, se você é do signo de Peixes, a sua sombra, aquelas características que te faltam, que estão armazenadas no teu inconsciente e que você precisa para fazer este seu trabalho, está lá nas características do signo oposto, que é Virgem. Então, e ao contrário, e para todos os signos, essa balança, certo? A gente tem no signo de Virgem o serviço do nosso corpo. Virgem é um signo de elemento terra, ou seja, ele trabalha como eu aqui que ganhei um corpo, tenho um corpo para viver essa experiência aqui. Para viver aqui na Terra eu preciso de um corpo, e eu tenho este corpo. Lá no signo de Touro eu ganhei este corpo, e agora no signo de Virgem, o segundo signo de Terra, eu tenho que saber o que eu faço com este corpo para viver aqui. Ou seja, trabalha este signo sobre o serviço através do meu corpo. Vocês já compreenderam que o nosso corpo, ele é o nosso instrumento, ele é a nossa máquina? E a sua máquina é máquina de fazer o quê? A sua máquina é máquina de fazer trabalhos mais intelectuais, mais espirituais. A sua máquina, ela tem habilidades de tratos finos e trabalha bem com as mãos, mas não, ela trabalha bem com os sons, com a voz. A sua máquina é máquina de quê? Virgem fala sobre isso. Se a minha máquina é máquina de fazer a astrologia, eu começo a servir ao meu propósito através da astrologia. E isso requer algumas coisas que eu desenvolvo a meu nível mental, a meu nível de postura, porque eu fico muito tempo sentada. Então, naturalmente, eu preciso cuidar do meu corpo para que ele continue sendo um bom instrumento daquilo que eu tenho para fazer. E por isso este signo de Virgem trabalha também a saúde. Ou seja, se eu não trabalho bem com o meu corpo, se eu faço força, se eu fico numa postura errada, se eu bebo pouca água, eu que trabalho muito com a cabeça, se eu bebo pouca água, se eu não durmo bem,
eu não estou cuidando bem do meu instrumento e ele vai começar a dar umas falhadas, que se manifestam através de processos de saúde. Então, o signo de Virgem está muito relacionado com essas duas coisas, com o serviço e com a saúde. Ele é um signo minucioso, então ele quer fazer isso detalhadamente. Então, ele ajuda a gente a organizar a nossa rotina para que eu tenha no meu instrumento de trabalho algo que seja sadio. Por exemplo, eu tenho uma máquina de alguma coisa, em algum momento ela precisa desligar um pouco. Quanto é o tempo? O que eu coloco de combustível nesta máquina para ela funcionar? Lá no signo oposto à Virgem, nós temos o signo de Peixes, que é um signo de água e é o último signo do zodíaco. O signo de Peixes, ele está buscando finalizar e integrar todas as características, porque por ser o último signo, ele está buscando, então, essa consciência absoluta dessa experiência. E para isso, ele busca se conectar com algo que vai depois dessa experiência, né? Transcender essa percepção. Por isso é um signo que nos conecta muito com a espiritualidade, com isso que vem antes de a gente estar aqui. E daí você pode chamar de alma, você pode chamar de espírito, você pode chamar de energia. Mas fala nesta casa, neste signo de Peixes, fala então sobre o teu espírito, sobre a tua alma, sobre os anseios da tua alma, sobre o que a tua alma, neste momento que está aqui na Terra, tem para trabalhar a nível de alma. Então, entende que a gente é, então, dentro desse raciocínio, um espírito em uma experiência material. E este eixo trabalha sobre isso, sobre um propósito do meu espírito que vem para cá e aqui precisa encontrar meios de fazer aquilo que a alma veio fazer. E é um pouco diferente isso tudo, porque a alma, ela não conversa com a gente assim que nem a gente está conversando aqui. Ela usa linguagens simbólicas, arquetípicas, imaginárias, que muitas vezes a gente tem dificuldade de colocar em palavras. Ou seja, aquilo que a gente vislumbra a nível da nossa alma tem um ajuste para que a gente consiga fazer isso através desta realidade que é material. E se a gente não faz esse ajuste direitinho, a gente começa ou nos desconectar da nossa parte espiritual, da nossa alma, ou nos desconectar da nossa parte humana, do nosso corpo. E este eixo vem trazer este equilíbrio. O primeiro veio então com um eclipse lunar, mexendo profundamente nas nossas emoções, fazendo com que agora a gente se torne consciente de algo que estava lá guardadinho, regendo muitas das nossas escolhas, das nossas decisões, sem que a gente soubesse. Vinha justamente deste lugar de uma linguagem da alma, um anseio, um desejo, uma vontade que eu não sei de onde veio, mas eu ajo através dele. A partir do eclipse, a gente consegue identificar qual é o pulso que dá essa vontade e esse desejo. E alinhar se esse instinto está em harmonia com o propósito da minha alma, para que então eu haja e me movimente através do meu corpo em coerência com isso. E este, meus amores, é um equilíbrio e uma dinâmica de abundância e de prosperidade. Porque quando a gente une o chamado e o anseio da nossa alma com a manifestação no nosso corpo, absolutamente nada daquilo que você precisa para fazer o que você veio fazer te falta. Porque este é um universo inteligente. Ele não te daria uma missão sem que te disponibilizasse junto com isso os recursos para essa missão. Isso seria um universo burro. E sinceramente, eu acho que não é nem um pouco burro e não inteligente isso tudo que nos rege. Então,
Tá aí essa interpretação deste eixo que está sendo mexido.